No reino animal, todo dia é um grande jogo de esconde-esconde pela própria sobrevivência. Mas algumas criaturas elevam o ato de se esconder a um nível muito mais alto, tornando-se os mestres do disfarce mais sorrateiros da natureza. De lulas que mudam de cor a criaturas rastejantes camufladas. Fique de olhos bem abertos enquanto vamos à caça de alguns dos maiores mestres da camuflagem e da invisibilidade do mundo animal. Lula Big Fin. Pode parecer difícil de acreditar, mas estima-se que mais de 80% dos oceanos do mundo permanecem inexplorados e desconhecidos. Mas, mesmo nas partes que conhecemos, há muitas criaturas incríveis que ainda passam despercebidas aos olhos dos cientistas, mesmo que estejam bem próximas. Olha só isso. Essa é uma lula Big Fin, uma subespécie do gênero Cepioteltis, que tem um superpoder muito especial. Ela pode ficar invisível. As lulas fazem parte de um grupo de moluscos chamados cefalópodes, e como muitos deles, obtêm sua capacidade de camuflagem por meio de células especiais, escondidas em sua pele, chamada cromatóforos. Cada cromatóforo é cercado por músculos que esticam e contraem a célula para controlar a disseminação do pigmento escuro em seu interior. Quando os sacos se inflam, a tinta dentro deles se espalha ao longo da pele do cefalópode, a ponto de fazer com que a criatura pareça ter uma cor totalmente diferente, até mesmo transparente. Outro cefalópode com essa habilidade de mudar de cor é a lula de vidro, que assim como a lula Big Fin, pode passar de transparente a colorida em questão de segundos. Apesar de sua habilidade de camuflagem, talvez você se surpreenda ao saber que a maioria dos cefalópodes é daltônico, ou seja, enxerga o mundo em preto e branco. Então, como é que eles adaptam suas cores ao ambiente? Bom, é aqui que a coisa fica bem maluca. Muitos cientistas acreditam que o processo de imitação de cores se deve ao fato da pele da lula conter o mesmo tipo de proteínas sensíveis à luz que o olho humano, o que significa que a própria pele pode sentir a composição de cores do ambiente e mudar de cor de acordo. Muito louco, não é? Portanto, embora Violeta Pera possa ser a filha invisível do filme dos Incríveis da Pixar, essas lulas mostram quem são os verdadeiros incríveis do nosso mundo. Lagartixa satânica, cauda de folha. Dizem que é melhor lidar com o diabo que você conhece do que com o diabo alheio, mas, infelizmente, para as presas desse próximo assassino invisível, é impossível saber o que aconteceu até que seja tarde demais. E aí, conseguiu ver? Bom, essa é a infame lagartixa satânica de cauda de folha, nativa da ilha de Madagascar, que tem uma maneira engenhosa de se misturar ao seu habitat florestal. Com aparência inacreditável, essa espécie de lagartixa tem a habilidade especial de se disfarçar como uma folha para se esconder de presas e predadores. A lagartixa satânica cauda de folha é noturna e caça principalmente durante a noite, disfarçando-se como um pedaço de planta, antes de atacar para se alimentar de insetos desprevenidos. À medida que o dia vai chegando, a lagartixa passa de caçadora a presa. E nesse momento, sua inacreditável camuflagem a esconde de qualquer ameaça diurna em potencial, incluindo a fossa, uma criatura parecida com um gato, que ronda as florestas de Madagascar. A habilidade evolutiva da lagartixa de não ser detectada é precisamente o que permitiu que ela sobrevivesse com tanto sucesso até os dias de hoje. Graças a mutações graduais ao longo de várias gerações, os membros da espécie que nasceram com características mais parecidas com folhas tiveram mais chances de sobreviver por tempo suficiente para se reproduzir e passar essas características para seus filhotes. Esse incrível processo de seleção natural explica como muitas dessas habilidades bizarras de camuflagem aparecem na natureza, por mais malucas que possam parecer. Além da variedade satânica, há muitas outras espécies de lagartixa cauda de folha em todo o mundo. Muitas delas têm abas nas laterais de seus corpos e mandíbulas, que se curvam sobre as superfícies das árvores, tornando o contorno da lagartixa quase indistinguível. Satânica ou não, a lagartixa cauda de folha com certeza prova que quando se trata de disfarce, o diabo mora nos detalhes. Víbora de chifres cauda de aranha. Se você achava que a camuflagem se resumia apenas a não ser visto, essa próxima criatura vai mostrar que a distração pode ter um papel tão importante quanto a invisibilidade pura e simples. Se você ainda não tem certeza do que viu ali, veja mais uma vez. Você pode estar pensando que essa aranha e essa cobra são uma dupla de caça e tanto, mas olhe mais uma vez, porque essa dupla dinâmica, na verdade, é uma coisa só. Eu não sei quanto a você, mas essa coisa me impressionou muito e me deu alguns arrepios.
Essa é a víbora de chifres cauda de aranha, uma cobra venenosa endêmica do oeste do Irã. Essa criatura não apenas evoluiu fisicamente para enganar, mas também adaptou seu comportamento instintivo para esse fim. Na extremidade da cauda da víbora cauda de aranha, há um pequeno apêndice espinhoso que se assemelha muito ao terror de 8 patas do reino animal, embora a coloração manchada da cobra a ajude a se misturar com as rochas e a areia. Ela balança e agita a cauda com a intenção de atrair pássaros que se alimentam de aranhas. Quando a vítima morde a isca, a serpente lança um contra-ataque, golpeando, prendendo, injetando veneno e devorando a presa. Apelidada de cobra-aranha, essa víbora escorregadia é o somatório de 2 dos grandes temores do mundo. Mas qual é o pior? As aranhas, as cobras ou esse híbrido dos dois que alimenta nossos pesadelos? Conta aí o que você acha nos comentários abaixo. Cavalo marinho pigmeu. Dizem que as coisas boas vêm em pequenas embalagens, e no caso de nossa próxima criatura camuflada, essa embalagem contém uma grande quantidade de poder de adaptação. Com o tamanho aproximado de um clipe de papel, o cavalo marinho pigmeu médio mede entre 1,3 a 2,6 centímetros da cabeça à cauda. Mas apesar de sua dimensão reduzida, o tamanho não é a principal característica dessa criatura peculiar. Esses minúsculos animais flutuantes passam a vida inteira se misturando aos corais que se parecem precisamente com eles. Mas a questão é, o que veio primeiro, o cavalo marinho pigmeu ou o coral? Bom, no que diz respeito à forma e à textura geral, é provável que o coral tenha vindo primeiro. Mas quanto à coloração, a história é muito mais intrigante. Quando nascem, os cavalos marinhos pigmeus têm uma coloração parecida à das algas, mas quando atingem a idade adulta, fazem uma transição gradual para combinar com o ambiente, mais precisamente com o coral que chamam de lar. No início, os cientistas não tinham certeza se os cavalos marinhos procuravam corais que combinassem com a cor do seu corpo, ou se a cor deles mudava de acordo com o coral em que viviam. Em 2014, um grupo de biólogos marinhos da Academia de Ciências da Califórnia coletou um par de cavalos marinhos pigmeus laranja das Filipinas, com um experimento muito específico em mente. De volta ao laboratório, os cientistas esperaram que o casal de cavalos marinhos tivesse seus momentos de intimidade. E assim que os filhotes nasceram, os cientistas os tiraram do habitat alaranjado de seus pais para ver o que aconteceria. Os bebês pigmeus foram colocados em um tanque separado, contendo apenas coral roxo, ao invés do coral laranja. E para a surpresa dos cientistas, os filhotes dos cavalos marinhos alaranjados lentamente tornaram-se roxos, para combinar com o seu novo lar, provando sua capacidade de se camuflar no novo ambiente. Acredita-se que o processo de mudança de cor dos pigmeus ocorra de forma parecida aos dos cefalópodes, com a ajuda de cromatóforos, embora em um ritmo mais gradual. Pequenos, mas muito bem escondidos, esses pequenos pigmeus são certamente impressionantes. Só que, mais alguém acha que eles parecem com docinhos? Preciso resistir à vontade de comer doce. Bucéfala de cabeça bege. Me responda uma coisa, se uma árvore cai em uma floresta e ninguém está por perto para ouvi-la, ela emite algum som? Essa é uma pergunta antiga que não vou responder hoje, mas que tal essa daqui? Se uma mariposa bucéfala de cabeça bege estiver relaxando em uma árvore e todas as pessoas do mundo estiverem ao redor para observá-la, ela seria vista? A resposta é, quase com certeza, não. Embora muitas criaturas camufladas se utilizem de cores e padrões para se esconderem, poucas conseguem igualar a precisão com a qual a bucéfala de cabeça bege imita em seu habitat na floresta. Encontrada nas florestas do Reino Unido, da Europa e da Ásia, essa mariposa não só tem a cor de um graveto solto, mas também tem o formato de um. Como muitas espécies de mariposas, a bucéfala de cabeça bege voa durante a noite, uma prática desenvolvida para evitar os seus predadores diurnos mais ameaçadores, os pássaros. Embora pássaros como a coruja e os falcões noturnos sejam famosos por saírem à noite, a maioria dos pássaros selvagens é diurno, o que significa que eles são mais ativos durante o dia e geralmente descansam à noite. Assim, durante as arriscadas horas da luz do dia, a bucéfala de cabeça bege mantém suas asas texturizadas contra o corpo, dando-lhe a aparência cônica e ardilosa de galho pela qual é conhecida. E tudo fica muito mais estranho quando um par dessas mariposas tenta acasalar, como você pode ver aqui. Haha, pensou, né? Isso aqui é só um par de galhos de verdade. Qual é? Eu não posso mostrar esse tipo de coisa aqui. Aranha caranguejo das flores. Quando a gente pensa em camuflagem, cores brilhantes e chamativas não costumam fazer parte do senso comum, mas, no caso de nosso próximo bicho camuflado, quanto mais brilhante, melhor. Essa é a aranha caranguejo das flores, uma aranha que caça apenas nos lugares mais vibrantes, as flores. Ao contrário da maioria das outras aranhas, ela não depende de teias espiraladas para capturar suas presas, e sim da camuflagem. Da espécie das aranhas caranguejeiras, a aranha caranguejo das flores
passa seu tempo nas flores de solidário, nos prados de todo o mundo. No entanto, o que mais destaca essas criaturas são suas táticas de caça exclusivas. Essas aranhas enganam suas presas, principalmente abelhas, borboletas e quaisquer outros pequenos insetos que ousem se aproximar das pétalas, misturando-se à flor e atacando antes que possam perceber o que aconteceu. E isso não é limitado apenas a uma única cor de flor. Na verdade, essa aranha pode mudar a sua cor, de branco para amarelo, para combinar com a cor da flor específica em que está acomodada. No entanto, essa incrível capacidade de mudar de cor não é um processo simples. Há duas camadas principais de células que desempenham um papel importante na habilidade da mudança de cor da aranha caranguejo das flores. A camada superior é naturalmente clara, mostrando o interior branco da aranha. Mas quando escolhe fazer o ninho em uma flor amarela, a aranha começa a secretar um pigmento da mesma cor em sua camada externa. O processo de mudança da aranha de amarelo para branco leva cerca de uma semana, enquanto a mudança de branco para amarelo pode levar até 25 dias, pois leva mais tempo para produzir o pigmento amarelo. O mais fascinante de tudo, porém, é um comportamento que pode parecer contra-intuitivo à primeira vista. Às vezes, a aranha caranguejo das flores pode ser vista caçando nas pétalas rosadas da Carolina rosa, onde ela se destaca aos olhos humanos. Mas para os olhos de várias presas e predadores de aranha, ela continua invisível. Isso acontece porque os olhos de seus adversários não têm os receptores necessários para enxergar o vermelho, de modo que a aranha caranguejo das flores aparenta ter a mesma cor das pétalas da flor. Portanto, nesses casos, a maior vantagem dessa aranha é a deficiência de seus inimigos, e embora essa não seja a manobra mais honrosa, eu diria que o fato de conseguir permanecer viva já é vitória suficiente para esses pequenos aracnídeos. É bicho ou é planta? No reino animal, ser macio e malemolente faz de você uma refeição muito apetitosa para muitas criaturas. Mas, felizmente, para esse próximo inseto invisível, a evolução encontrou um jeito elegante de mantê-lo a salvo das feras famintas que estão por aí. A princípio, você pode pensar que se trata apenas de uma folha comum, mas olhando mais de perto, você irá perceber que, na verdade, é a lagarta barão comum. Mas, ao contrário do seu nome, não tem nada de comum nas habilidades desse pequeno inseto verde para passar despercebido. Em sua jornada para se tornarem borboletas, as lagartas têm dois objetivos principais: comer e evitar serem comidas. Para a lagarta barão comum, que deseja apenas alcançar a deliciosa vida de borboleta, as folhas da manga são o principal alimento no cardápio, e elas passam o tempo todo rastejando e triturando essas folhas, nativas do Sudeste Asiático. Para garantir que tenham nutrição suficiente para a fase de transformação em pupa, as lagartas podem consumir até 27 mil vezes o seu peso corporal em alimentos em apenas algumas semanas. E para se esconder de ameaças enquanto se empanturra e dorme por conta dos inevitáveis comas alimentares, a lagarta barão comum desenvolve uma linha verde em sua coluna vertebral à medida que vai crescendo. E isso combina perfeitamente com a nervura central das folhas da mangueira. Além disso, a lagarta barão comum também cria apêndices parecidos com agulhas de pinheiro, que combinam perfeitamente com a fibra e as veias da folha, e permitem que ela se molde de modo a combinar com a curvatura do leito da folha. Mesmo quando não está descansando em sua folha de mangueira, essa lagarta muito faminta pode ser facilmente confundida com matéria vegetal, não se parecendo em nada com uma refeição comum para qualquer criatura em potencial que esteja por perto. Mas a lagarta barão comum não é a única folhinha falciane dessas bandas. Nas verdejantes florestas do sul da Ásia e da Austrália, existem folhas por todos os lados, mas se você olhar com atenção, vai perceber que nem tudo é o que parece. Olha só isso! Esse é o bicho-folha gigante, e não é difícil entender porque ele tem esse nome super apropriado. Seu corpo e pernas se parecem precisamente com folhas de verdade, o que significa que ele pode se misturar perfeitamente com a folhagem da floresta. Sua coloração varia de todos os tons de verde a marrom e alaranjado, imitando as folhas em diferentes estágios de crescimento e decomposição. Mas não é apenas a aparência superficial que está sendo enganosa aqui. Esses incríveis mímicos também balançam de um lado para o outro para espelhar o movimento de uma folha soprando ao vento. Com movimentos mais suaves do que uma brisa de verão, esse senhor das folhas está fazendo sua dança para continuar sobrevivendo. Ok, agora vamos ver a próxima espécie. E se dizem que a beleza que importa é a interior, então essa expressão nunca foi tão literal quanto no caso do nosso próximo inseto invisível. Dá só uma olhada nisso aqui. Essa é a borboleta folha morta,
que recebeu esse nome devido à sua capacidade de, como é que eu posso dizer, parecer com uma folha morta. Bom, pelo menos quando suas asas estão fechadas. Também conhecida como borboleta folha de carvalho laranja, essa folha ao vento certamente tem a aparência ideal, imitando a cor e a textura de uma folha caída com detalhes insanos, da nervura central ao caule. Mas isso não é tudo. Nativa das florestas tropicais da Ásia, da Índia ao Japão, a borboleta folha morta não apenas passa de um marrom acinzentado para um tom brilhante e iridescente, mas também muda de acordo com as estações. Nos meses mais frios e chuvosos, a borboleta pode escurecer para imitar uma folha molhada, e tem uma aparência mais seca e rica em cores durante as épocas mais quentes do ano. Até mesmo a parte interna das asas da borboleta pode se adaptar para atender às suas necessidades de camuflagem com a mudança das estações, como podemos ver aqui. Na estação chuvosa, as asas da borboleta folha morta exibem tons azuis com uma faixa amarela grossa, enquanto na estação seca, as asas exibem um tom violeta mais suave. A capacidade de mudar de cor dessa forma se deve a um fenômeno natural conhecido como polifenismo de pigmentação sazonal, um mecanismo biológico na estrutura genética de certas espécies de insetos. Esse mecanismo impressionante e inato permite que insetos como a borboleta folha morta mudem sua aparência automaticamente, para proporcionar uma camuflagem adequada de acordo com a mudança das estações. Eu faço a mesma coisa, só que de forma muito mais simples. Eu fico camuflado o ano todo, pois simplesmente eu nunca saio de casa. Mas sabe uma coisa que a borboleta folha morta não pode fazer, mas que você pode? Apertar os botões de curtir e se inscrever aqui embaixo, para sempre ficar sabendo de novos fatos que estimulam seu cérebro. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora de volta ao vídeo. Inimigo à espreita. Para a maioria dos seres furtivos do reino animal, o poder da invisibilidade é usado sobretudo para fugir dos olhos de predadores perigosos. Mas para alguns, a capacidade de camuflagem é, antes de tudo, uma chance de brincar de esconde-esconde com suas presas. Dá só uma olhada nisso aqui. Se você acha que essa imagem mostra apenas uma humilde rocha oceânica ou um pedaço de coral, olhe mais uma vez. A coisa estranha que aparece nesse vídeo, e que está camuflada na imagem que você viu antes, é o peixe-pedra. Diferente da maioria dos outros peixes, o peixe-pedra não tem escamas, e sim uma pele marrom ou acinzentada, altamente texturizada, que às vezes inclui manchas coloridas para se esconder nos recifes de corais. Disfarçado como uma rocha ou um pedaço de coral, o peixe-pedra vive no fundo do mar e se esconde nos recifes dos oceanos Índico e Pacífico, esperando a oportunidade de atacar. Mas o peixe-pedra não se limita a ficar camuflado como uma rocha ou um pedaço de coral. Ele também pode se enterrar sob a areia e os seixos para aguardar vítimas desavisadas que estejam nadando em cima dele. Mas os peixes-pedra não são apenas mestres na arte do disfarce ofensivo, eles também são mestres na defesa. Oficialmente conhecido como o peixe mais venenoso do mundo, o peixe-pedra representa uma ameaça para os banhistas que o confundem com pedras comuns. Armado com 13 espinhos na região dorsal que se erguem quando se sente ameaçado, o peixe-pedra pode injetar uma grande quantidade de veneno em qualquer pessoa azarada o suficiente para pisar nele. A ferida de um desses apêndices, semelhantes a agulhas hipodérmicas, pode causar uma dor excruciante e, em alguns casos, até mesmo fatal para seres humanos adultos. Outro peixe camuflado que vive no fundo do mar é o peixe-monge, que também fica à espreita no fundo do oceano, esperando que uma presa desavisada se aproxime o suficiente. Embora esses monstros dissimulados não sejam venenosos, suas grandes mandíbulas têm várias fileiras de dentes afiados, o que os torna outra ameaça oculta. Então, mantenha os olhos bem abertos na próxima vez que você der um mergulhinho relaxante no Oceano Azul. Animais de vidro. Se nós já aprendemos alguma coisa até agora, é que a camuflagem tem tudo a ver com se misturar ao ambiente. Mas e se o seu ambiente consistir em nada? No mar aberto, você pode pensar que não há lugar para se esconder, mas há algumas criaturas aquáticas por aí que encontraram uma solução. Esse é o cistissoma, um crustáceo de aparência alienígena com alguns superpoderes bem especiais. Esse crustáceo astuto faz parte de um grupo conhecido como Amphipode hyperiidea e pode ser encontrado com frequência na zona mesopelágica do oceano, também conhecida como Zona do Crepúsculo. Muito pouca luz solar chega a essa profundidade, e criaturas como o cistissoma desenvolveram corpos transparentes para projetar silhuetas menos visíveis quando observadas de baixo sob a luz fraca. No entanto, assim como o vidro, as criaturas marinhas transparentes costumam ser muito reflexivas quando entram em contato com a luz, como os clarões dos holofotes bioluminescentes dos predadores, o que obviamente não é o ideal. Assim, elevando seu talento para a invisibilidade ao nível mais avançado,
Os cistisomas são revestidos com estruturas anti-reflexo, parecidas com pelos, que servem para atenuar os reflexos, dispersando e absorvendo a luz, de forma semelhante ao revestimento anti-reflexo dos óculos. Eles são tão eficientes em ficarem invisíveis que um pesquisador até explicou que apenas encontrou um exemplar dessa espécie, porque quando ele pegou um balde que deveria estar cheio de plâncton, acabou observando um ponto vazio, que o deixou intrigado. Quando ele tentou pegar o que quer que estivesse lá, ele encontrou o cistisoma. Pois é, Harry Potter, esqueça sua capa de invisibilidade. Os poderes invisíveis do cistisoma são muito mais legais do que isso. No entanto, o cistisoma não é o único. Outro incrível mestre aquático da arte da invisibilidade é a enguia. Muitas espécies de enguia de água doce, incluindo a enguia europeia, o congro e a moreia, passam por um estágio larval no início do seu ciclo de vida, onde são conhecidas como leptocéfalos, que se caracterizam por corpos pequenos e achatados, que são inteiramente transparentes. Apesar de passarem toda a vida adulta em rios, córregos e estuários de água doce, muitas espécies de enguias retornam ao oceano aberto para depositar suas ovas, que eclodem em larvas. Iniciando a vida com apenas meio centímetro de comprimento, as larvas de enguia ficam à deriva no mar, entre 7 meses e 3 anos, antes de encontrar a água doce que seus familiares chamam de lar, onde irão desenvolver a sua forma adulta. Mas antes de chegarem a esse estágio, podemos dizer que nos jogos vorazes oceânicos, as chances não são muito boas para esses minúsculos vermes gelatinosos, quase sempre indefesos. Portanto, é muito provável que tenham desenvolvido seus corpos transparentes para ajudá-las a escapar dos olhos dos predadores enquanto flutuam pelo oceano aberto, alimentando-se de minúsculas partículas orgânicas, conhecidas como neve marinha. Com 7 estágios diferentes que fazem parte do seu ciclo de vida, a maioria das enguias passa por uma intensa transformação, desde a forma leptocéfala até a enguia adulta totalmente crescida. Na penúltima parte da etapa oceânica de sua jornada, o leptocéfalo irá se regenerar, no que é conhecido como estágio de enguia de vidro. Essa é outra forma de vida difícil de ser vista, mas com o corpo mais esguio, construído para nadar com mais velocidade, perfeito para capturar plâncton para se alimentar e encontrar caminho para a água doce, onde finalmente irá ganhar alguma pigmentação. Nesse ponto, é hora de dar adeus à camuflagem mais brilhante que você já viu e dar as boas-vindas ao marrom esverdeado nojento e viscoso, e depois ao preto prateado das enguias adultas, com o qual estamos mais acostumados. Elas então finalmente voltam para o mar para se reproduzir e morrer. E assim é a vida. Elas crescem tão rápido. Aranha envolvente. Imagina só o seguinte, você está embarcando em uma aventura na floresta australiana. Você faz uma pausa para tomar fôlego e encosta em uma árvore próxima. Ao segurar um dos galhos para se apoiar, de repente você sente uma coisa peluda debaixo dos dedos e se vira para ver isso. O pequeno demônio disfarçado aqui é chamado de Dolophones conifera, também conhecido como aranha envolvente. Originária da Austrália Ocidental, a aranha envolvente recebeu esse nome devido à sua capacidade de achatar e envolver o seu corpo ao redor dos galhos das árvores como forma de se camuflar dos predadores. Embora as fotos ampliadas façam com que essas criaturas de 8 patas pareçam com Aragog da vida real, elas na verdade são minúsculas, especialmente se comparadas a algumas aranhas que vivem lá na terra dos cangurus. Elas não crescem mais do que apenas 0,7 centímetros de comprimento, por isso, para sobreviver, é necessário se esconder à vista de todos os seus parentes maiores e mais ferozes. O abdômen da aranha tem o formato de um disco invertido, permitindo que ela se achate totalmente contra seu abrigo, e seu corpo é decorado com pequenos círculos, imitando as imperfeições ao longo do galho de uma árvore. Durante o dia, a aranha envolvente mantém sua atitude discreta, permanecendo incógnita nos galhos, e quando a noite cai, ela sai, protegida pela escuridão, tecendo redes de teias para transitar entre as árvores. Embora seu veneno seja inofensivo para seres humanos, o choque ao ver o que você achava que era apenas um galho de árvore comum se levantar de repente e sair correndo, bom, essa é uma imagem que certamente vai atormentar o seu sono. Mariposa Atlas. Dizem que a imitação é o jeito mais sincero de elogio, mas em nosso próximo caso de mimetismo, trata-se apenas de sobrevivência. Agora, será que isso aqui é realmente um par de cobras sibilantes? Não, essa é a Mariposa Atlas. Embora não seja invisível, essa mariposa, de aparência majestosa, tem a capacidade de se ocultar de ameaças com esses maravilhosos padrões em suas asas, que a fazem parecer uma cobra, embora seja uma cobra meio reduzida no quesito comprimento. Mas a Mariposa Atlas não só se parece com uma cobra, ela também entra no personagem. Acontece que se for ameaçada por pássaros ou outras criaturas, a mariposa se joga no chão da floresta e se contorce batendo as asas, reproduzindo o movimento da cabeça e do pescoço de uma cobra. Considerando que essa incrível criatura é um dos maiores insetos do mundo, com uma envergadura de asas que chega a 30 centímetros, parece que a tentativa de se esconder das vistas foi um fracasso total.
mas como a espécie conseguiu ficar viva até hoje, é evidente que alguma coisa deu certo para ela. Apesar dessa aparência elaborada, as mariposas Atlas vivem apenas cerca de 2 semanas em sua forma adulta. Acho que se for para viver uma vida curta, é melhor vivê-la de forma vibrante. Mas e aí, qual desses animais mestres do disfarce mais chamou a sua atenção? E se você pudesse escolher uma dessas habilidades para ter, qual delas você teria? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!